Olá, viva meus amores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo São Dias, sou cartomante, terapeuta, taróloga, passista mediúnica e radiestesista PET. Meus amores, primeiro eu quero desejar a vocês um bom feriado, tá bem? Hoje é sexta-feira santa, tá bem? Quem é católico praticante mesmo, eh, hoje simboliza para os católicos uma sexta-feira santa, não é? Foi o dia que Jesus foi traído e que foi realmente morto, crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que hoje não se come carne, não é? Em algumas religiões. Contudo, há pessoas que dizem assim à ação, por que que tu dizes isto? Digo, porque para mim é muito importante. Jesus vai voltar, gente. Jesus já não vai voltar mais para este mundo. Jesus, quando veio, não foi aceito por muitas pessoas. Ele veio para curar, salvar, para realmente mostrar o que é bem, o amor ao próximo. E o que é que aconteceu? Ele foi realmente morto, crucificado, torturado, não é? Eh, Deram mais ouvidos posso dizer assim, a uma pessoa que não tinha nada a ver, e Pôncio Pilatos lavou as mãos, não é? Eu não quero pegar muito aqui por essas histórias, porque eu fui batizada na católica, mas também fui batizada na igreja batista. Contudo, eu me tornei espiritualista porque eu me desliguei de religião. Desde que eu nasci, que eu tenho um lado espiritual muito forte, diferente. Portanto, eu me desliguei de religiões, me desliguei de vínculos com seitas, religião, qualquer coisa desse gênero. Eu sou independente, não tenho nenhuma fixa, tá bem? Fui kardecista, aí onde eu também praticava os passos mediúnicos, que agora, no lado espiritual, no caso, a cirurgia astral, não é? Que toda a gente já conhece, já sabe o que é a cura pelo poder da imposição das mãos, embora tenha guardiões, entidades espirituais que estejam a emanar energia através das nossas mãos. Portanto, isto é muito complexo para falar assim só num vídeo. O que eu quero aqui deixar para vocês é que realmente a Páscoa é um simbolismo, não é? É um simbolismo de morte e morte, sofrimento, morte e de ressurreição, porque é o terceiro dia Jesus ressuscitou, não é? E Jesus não volta mais, gente. Olha, tirem isso da cabeça, porque Jesus não volta mais para este mundo que está. Para quê? Para sofrer, ser sacrificado outra vez. Jesus está lá no trono dele a fazer o que ele tem que fazer. E aqui embaixo está a espiritualidade a realmente trabalhar, não é? Portanto, há pessoas que me criticam quando eu digo: não, Jesus não volta mais. Voltar para este mundo para quê? Ele já esteve cá. Ele já teve a missão dele cá. Portanto, do meu ponto de vista, podem os críticos, podem a parte praticante católica me criticar e também a evangélica, mas eu também já fui praticante de igreja católica e igreja evangélica, não critico nenhuma. Aqui não é questão de crítica, é questão de ponto de vista. E nós devemos ser aceitos nessa situação. Cada um tem o seu. E eu tornei-me uma pessoa espiritualista. Hum, não é bruxa, não é feiticeira, nada dessas coisas, também não tenho nada contra, até porque essas na Inquisição também foram queimadas vivas, não é? Foram pessoas que foram queimadas vivas, por quê? Pelo mesmo facto de também fazer o bem em cura, rezas, benzimentos, e até próprios feitiços também, porque o patriarcado, não é, na altura, não aceitavam que fosse melhor ou que soubessem melhor. Então, isto é uma história muito complexa de se dizer agora. Contudo, eu quero deixar aqui uma sugestão para vocês, porque eu li um livro que vi que é Espiritualidade, um caminho de conexão, sentido e de transformação. Gente, é,
é um livro que realmente nos traz, é o livro que nos traz também eh, o que é a espiritualidade em si. É básico, é claro, é com palavras claras, porque é isto que realmente que nos mostra aqui nesse livro, que é a espiritualidade, a diferença entre a religião e a espiritualidade, as práticas de conexão espiritual, o nosso próprio corpo é uma ligação, é um portal espiritual. Tá bem? Portanto, esse livro vem realmente a mostrar o que é a espiritualidade, o que é a diferença, qual a diferença entre a espiritualidade e também as religiões também. É a forma de você ter aquele diálogo íntimo, não é, com o sagrado, com aquilo que você acredita na parte da espiritualidade, ou seja, é uma prática que cada um de nós desenvolvemos através do nosso corpo, da nossa matéria, tá bem? Para o lado espiritual, ok? Portanto, há aqui várias situações, o papel da aceitação e da esperança, a resiliência espiritual, a saúde mental, que é muito importante, tá bem? Nós mantermos a saúde mental, os desafios que nós enfrentamos quando somos pessoas espiritualistas, não é? E também o benefício da gratidão, porque Jesus veio ao mundo para curar, salvar e mostrar o amor ao próximo. Os espiritualistas também, só que são, entre aspas, crucificados pela sociedade, pelo facto de ser pessoas, entre aspas, diferentes, não é? Pessoas que têm uma visão diferente. Portanto, a minha sugestão é para que vocês possam ler mesmo este livro, porque há coisas pequenas que nos fazem e que nos dão sentido, posso assim dizer, de maneira diferente. Portanto, fala também dos meios, do caos que vive as pessoas que vivem dentro da espiritualidade, não é? Porque realmente as condições que temos, muitas pessoas guardam segredos, gente, com vergonha de serem expostos, não é? É assim, é uma situação em que eh, vem aquela parte toda da maldade, não é? Da maldade, da não aceitação no meio da sociedade. Portanto, às vezes as pessoas dizem assim, ela é bruxa, ela é feiticeira, ela é assim, ela mexe com coisas que não deve, ela acende vela, ela abre portais. Meus amores, eh, cada um, cada um tem a sua conexão espiritual, tá bem? Portanto, esse livro é um livro que realmente é um livro com leituras básicas, claras, e realmente que eu li e vi que está aqui, tudo ligado, medo, sofrimento, o nosso corpo como um portal espiritual. Ora bem, o nosso corpo é a nossa divindade. Eu não estou a criticar as igrejas, não. Cada um tem a sua concepção de vida, a sua filosofia de vida. A minha é esta. Eu acredito num ser supremo, acredito em Jesus, na Santíssima Trindade, acredito sim que eles vieram à Terra, não é? Jesus Cristo veio à Terra para mostrar, salvar, mostrar que o amor ao próximo é importante, o respeito, a gratidão, né? Mas há tudo um caos. O mundo transformou-se nesse caos espiritual, né? Guerras espirituais. Portanto, eh, eu recomendo sim a leitura para que vocês possam entender. Aqui também vem práticas de meditação, vem como trabalhar o desenvolvimento que vocês podem, de compaixão, de perdoar as pessoas que vos feriram, e outras situações, compaixão na sociedade.
tá bem? Porque o mundo, as injustiças, não é? Que o espiritualista enfrenta na sociedade, a discriminação é muito grande. Portanto, a prática da compaixão, a prática do ajudar, a prática do olhar com os outros olhos, de dizer, não, eu não quero aproximação com essa pessoa, que essa pessoa mexe com o oculto, não é? Portanto, as pessoas, para já, não têm culpa de terem nascido assim. Cada um tem a sua vocação para seguir ou o seu dom. Portanto, as pessoas às vezes querem fugir desses desafios pessoais, dessas situações que vêm para realmente mostrar ao mundo a diferença que temos do espiritual para o carnal, não é? E aí onde está? Às vezes tem medo, tem receio e discriminam, não é? Discriminam. Olha, eu por acaso colocaram-me uma alcunha aqui da bruxa do 23. Por quê? Porque quando eu me deparei com uma situação que alguém veio me pedir para fazer uma maldade e eu senti pela minha espiritualidade para orientar esta pessoa para que isto não era correto, para dizer que não era correto, porque era uma situação em que ela iria pagar, eu iria pagar um karma pesado e o mal sempre iria retornar para tanto para ela como para mim, não é? Porque essas situações têm prazo de validade, gente. Tá bem? Tem prazo de validade. Portanto, eu quero sim dizer a vocês que o sentido da vida, está aqui o livro, a editora, para quem quiser de facto ler, tá bem? Muito interessante. São palavras muito simples de vocês entenderem, muito básico. Entretanto, é um livro pelo qual ajuda a superar algumas situações que vocês têm de receio, medo, desafios também. Tem práticas também que vocês podem praticar aqui neste livro, de como descobrir o seu próprio propósito, os seus valores, está bem? O sentido das pequenas coisas. Às vezes você vai levar um banho de floresta, as pessoas dizem assim, tá maluca, tá a andar pela floresta, tá a apanhar alguma coisa, está maluca. E não é, gente, não é. No caso, a sexualidade também, na parte espiritual, nós espiritualistas, não devemos nos envolver com qualquer pessoa. Por quê? Gente, o toque, a conexão que temos com o nosso corpo, com outra pessoa, é uma troca de energia. Portanto, a partir do momento que você tem uma situação de sexualidade com uma pessoa que tem um espírito umbralista, vamos assim dizer, que está encostado, você também leva essa carga. Você carrega essa carga para você. Você não tem culpa, mas você carrega, não é? Mulheres ou homens que vivem mudando de parceiros constantemente nunca tem um certo tipo de estabilidade emocional no sentido da sexologia, não é? De estar com alguém, de viver com alguém. Portanto, a espiritualidade, quando ela realmente é, é praticada de maneira coerente, responsável, você pode de facto saber qual é o caminho, não é, que você deve seguir, quais são as pessoas que você deve se unir. A própria espiritualidade, a tua própria intuição avisa-te, não é bom para ti, foge, tá bem? Portanto, toda essa situação vem realmente a explicar neste livro, portanto, devemos ter também compaixão, sermos humildes, não é? E também praticar este tipo de relacionamento que nós temos com o oculto, com Deus, não é? E com a espiritualidade,
tá bem? Eu me lembro uma vez que eu estava a fazer no Centro Espírita Kardecista de que eu frequentei, não só o passe mediúnico que praticava, que fazia, fazia também a campanha do quilo, que eu também ajudava as pessoas nesse sentido, na ação social, na creche social também do espaço do centro. E lembro-me também que, por acaso, uma vez eu de repente sentei-me e isso vem também de vez em quando aqui comigo. E de repente sentei uma folha, foi-me pedido para pegar uma folha e uma caneta. E eu comecei a psicografar mensagens ali naquele momento, e eu não conseguia entender o motivo pelo qual eu estaria a fazer aquilo, não é? Por que que eu estou a escrever isto? Depois comecei a estudar a respeito da psicografia e espírita kardecista e vi que existe três escritas, não é? A mecânica, a semimecânica, a intuitiva e a natural, não é? Que vem. Portanto, a mecânica é aquela que, quando você vai fazer a psicografia, está em uma reunião e que possivelmente pode vir com a mesma caligrafia, letra, caligrafia da pessoa em causa, do espírito em causa que está ali a enviar a mensagem para o médium, tá bem? Para psicografar. A semimecânica, você pode fazer isso não só com reunião com 2 ou 3 pessoas, ou mesmo no centro, como também sair metade letra sua, metade letra, da pessoa em causa que está ali, porque ainda está em desenvolvimento, ainda está numa situação ainda, que não está totalmente evoluído para poder fazer este tipo de, psicografia, tá bem? E também existe a natural intuitiva da intuição, que você para, faz e você escreve daquilo que você vem. Portanto, várias vezes eu escrevi em folhas e realmente estava a escrever, a psicografar e apanhei-me nessa situação. Já me passou algum tempo que não fazia isto. Agora há pouco me aconteceu uma situação em que foi-me dito por um espírito que chegou ao pé e que eu estava a escrever uma coisa muito banal e eu comecei a escrever e a dizer que por favor, precisava de uma missa para ser rezada, porque ainda estava na parte espiritual ainda às escuras, não sabia o que é que podia fazer. E eu muito humildemente perguntei, no que é que eu podia ajudar. E aí foi quando foi-me dito que simplesmente um portal de uma vela branca, uma oração, pudesse aliviar o sofrimento, porque esta pessoa em causa ainda não havia se desligado do plano carnal. Portanto, gente, isto não é brincadeira, isto não é maluquice, isto é estudado cientificamente. Pessoas que têm dons, pessoas que já nascem com essa situação paranormal, pessoas que lidam com a espiritualidade com seriedade, pessoas que deitam cartas, pessoas que já têm ancestralidade. Portanto, isto é muito sério. Tem pessoas que levam isso na brincadeira e outras nem por isso. Tanto que eh, até na cartomancia, não é? Que é realmente a minha especialidade, fiz um mini curso de tarô, fiz também de radiestesista PET, e a minha cartomancia veio mesmo natural. Portanto, é uma cartomancia terapêutica, mas é de maneira muito natural, muito intuitiva, tá bem? Estudei. Primeiro tive a intuição, deitava cartas, depois comecei a me aprofundar mais na situação, no contexto geral. Por quê? Quanto mais você estuda, mais você tem uma visão aberta
daquilo que você tem como missão. E eu vos digo uma coisa, até a própria espiritualidade diz, recrimina, não aceita você fazer nas leituras das cartas. Atenção às minhas colegas trabalhadoras da luz, não levem isso como afronta ou como crítica, não. Cada um trabalha a sua maneira, eu trabalho a minha. Se você passa de um limite normal para deitar cartas, vai chegar à altura que você não vai estar sabendo, nem saber o que é que está ali a dizer. Já vai ter tantas situações, tanta informação, que você já nem vai saber o que vai estar ali para dizer. E muitas vezes foi até dito por um especialista nessa situação que já as entidades, a parte espiritual, não é? Os espíritos já nem estão mais ali ao pé de vós. Já nem querem saber, vocês já usaram tanto o vosso dom, o vosso lado, e já perguntaram tanto que vocês já não vão saber dizer patavinas, diz uma coisa aqui, outra coisa ali, já não vai bater. Portanto, por que que eu tenho a minha agenda resumida, com vagas limitadas a essa situação? Porque não adianta eu fazer 15, 20, 30, 50 consultas, vamos um exemplo, né, diária, e depois não está a saber o que é que está ali a dizer. Não, porque isso é tudo um processo, concentração, respeito pelas entidades, respeito pelo lado espiritual, respeito pelo oculto, tá bem? Ali também você poderá pegar uma carga energética para você muito grande, porque é natural que você também receba. Cada atendimento que você faz, seja online ou seja presencial, você tem que, antes de vir o outro consulente, vocês têm de limpar com um cristal ou mesmo com a oração aquele espaço para poder outra pessoa entrar, até porque para esta pessoa não receber a carga energética que estava ali. Portanto, há tudo um processo, há tudo um ritual, há tudo uma responsabilidade. E que as pessoas às vezes dizem assim: ah, ela é maluca, ela não sabe, ela não estudou, ela não sabe o que faz, ela não tem certificação holística de nada, de faculdade de nada, mas tenho da espiritualidade, tá bem, gente? Tenho da espiritualidade e levo isto com muito respeito e com muita dedicação, porque se você mexe, abre um portal ou utiliza seu corpo, o fogo, a terra, a água, não é? O ar. Se você utiliza a vela, se você utiliza qualquer portal, qualquer abertura de portal, sem saber o que você está ali a chamar, você é o primeiro alvo desse portal que está sendo aberto, tá bem? Portanto, há tudo uma questão de respeito, é tudo uma questão de bom senso, tá bem? Por isso que eu estou a planear a dar uma formação espiritual nas leituras das cartas, como vocês devem aprender a ler as cartas. Há pessoas, há pessoas que só fazem essa formação para ter um certificado, não é? De participação. Para dizer que teve, porque já sabem ler, já sabem interpretar, já tem guias, já tem mentores, entidades espirituais ao lado que é para poder dar aquela intuição, que aí faz uma leitura linda, sem precisar ter aquela, aquela, aquela regra, não é? Aquilo vem paulatinamente, porque a espiritualidade também vai moldando paulatinamente aquelas pessoas que eles veem e sentem que de facto têm o dom e que levam isto como missão. Meus amores, isto é muito importante. Portanto, eu estou tentando ver se consigo dar esta formação, porque as pessoas olham para uma pessoa que vai tirar as cartas com medo, com receio de dizer. Olha, teve uma amiga que chegou para mim, uma amiga, uma conhecida, e disse: São, eu tenho medo de nessas coisas, da pessoa depois voltar contra mim, me fazer algum mal. É a concepção de algumas pessoas, não é? De fazer algum mal, não.
Quem trabalha com missão seriamente nisto, quando você procura uma pessoa para deitar umas cartas para dizer aqui, não vai fazer isto. Não vai fazer isto. Eu não faço isto. Eu não trabalho assim. Portanto, eu também não faço feitiços exteriores, magias, coisas. Eu não mexo, porque tem uma hierarquia. Você não pode entrar por situações que você, ou fazer situações, mexer em portais que você desconhece. Eu já disse, você é o primeiro alvo a ser atingido, tá bem? Portanto, quando você vai fazer o mal para alguém, você está exposto àquele mal que você abriu para você também. E aí onde está? Mesmo que não seja um mal idêntico ao que você desejou àquela pessoa, mas você vai passar por um mal praticamente que vai lhe tirar o sossego, que vai lhe tirar o sono, que vai fazer alguma coisa. Você está a ver a ideia. Portanto, e 3 vezes pior. Estão a ver a ideia. Portanto, é isso, meus amores. É um dia hoje que vocês devem refletir no sofrimento, no nascimento. Jesus veio como um bebê, nasceu, foi criado em família, foi perseguido, família também, não é? Ele realmente teve a santidade toda e até hoje tem. Está onde está, sentado ao trono do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque não adianta dizer que esse Deus não existe, porque existe sim. Existe sim. Porque aí onde está, todo espiritualista sabe que existe um certo ponto, é como dizer assim, existe uma linha que você só pode chegar até ali, depois dali só Deus permite, que é o fim de tudo, que é a morte. Chegou seu dia que foi permitido por Deus. Ah, isso foi uma coisa que foi feita, foi. Às vezes há pessoas que mexem com essa situação, não vou entrar por esse campo. Acontece. Acontece sim. Mas Deus permite por, eu não posso dizer por castigo. Deus dá as costas, vira as costas, posso assim dizer, é o que eu penso. Quando tu desejas o mal a alguém, Deus vira as costas para ti e para o caso as pessoas que tentaram fazer o mal a alguém. Portanto, aí a espiritualidade da parte inferior trabalha e consegue realmente te colocar, como se costuma dizer, debaixo de 7 palmos. Por quê? Porque Deus virou as costas, permitiu, chegou o teu dia, ou um caso de alguém que faz tanto mal, tanto mal, tanto mal, Deus vem tocar em alguém da família. Pomba! E aí permite que toque. Aí é que está. Não se deve fazer o mal para depois as pessoas não terem o retorno. Porque, olha, repare, passa 10, 15, 20 anos, mas Deus, quando Ele vê que já basta, Ele dá as costas. E aí, tome lapada dos espíritos inferiores, onde você foi mexer, onde você não deveria mexer. E aí, onde está? Vem até de facto mesmo o fim, que é a passagem para o outro lado. Muitas pessoas dizem, ah, ela é bruxa, ela é mata, ela faz. Acontece. Não vou dizer que não, acontece. Agora, que tudo isto é permitido pelo Deus Supremo, porque é Ele que diz, é Ele que dita as regras. É assim. E quando Ele vira as costas, meus amores, acabou. 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 Perceberam? Portanto, a espiritualidade tem um leque enorme para que vocês possam estudar esse caminho, essa conexão, essa transformação, esse sentido da vida. E é para pessoas malucas? Não. São para pessoas sábias, pessoas que querem evoluir na Terra, para poder realmente, quando fizer a passagem para o outro lado, ter a evolução espiritual, tá bem? E poder até, quem sabe, ajudar aqueles que estão numa situação na escuridão. Aí onde está? Tem pessoas que dizem assim, eu estou sozinha há tantos anos, por que que tu não arranjas alguém? Porque é aí onde está, o contato com a pessoa, o toque, o relacionamento.
Às vezes a pessoa vem tão carregada, com tanto encosto, com tanto espírito que está no umbral, na escuridão, e você leva a carga também, percebeu? É por isso que nós temos que ter sabedoria, tanto o homem como a mulher. Sabedoria de quem está a se envolver, se tem vício, se não tem, o que é que tem, como é, porque como é o lado espiritual, o que é que já se passou, se fez algum tipo de situação que foi de facto terrível, que não. Vocês estão a ver a ideia, portanto, às vezes isto tudo influencia para que vocês possam ter um bom relacionamento. A dois, um casamento, uma situação de vivência, porque uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que vive sempre a beber, alcoolizada, tem uma pessoa que não faz, que tem na situação, vive eh, nesse contexto de alcoolismo. Portanto, não são pessoas felizes. Você estava às vezes sozinha e de repente aparece uma pessoa que você se encanta, tudo bem, mas você olha para o outro lado e vê que a pessoa só vive nas bebedeiras, só vive no álcool, só vive nas drogas ou em coisas que não deve fazer. Portanto, você tem que pensar no seu lado pessoal, não é? Portanto, você tem que pensar naquilo que é correto para a sua vida, tá bem? Se você tem uma vida espiritual limpa, você não vai querer uma pessoa suja do seu lado, que lhe maltrate, que lhe machuque, que vive em alcoolismo, que vive em outras coisas. Não, essa pessoa tem que primeiro se tratar, tirar essa situação da vida dela para poder ter um tipo de relacionamento normal, um tipo de relacionamento que seja realmente adequado, porque uma pessoa que tem esses tipos de vício tem um encosto, tem um espírito umbralista perto que não larga e que faz com que essa situação aconteça. Portanto, eu aconselho espiritualidade, eh, fazer com que vocês possam fazer um tratamento. E leiam, sim, leiam esse livro. Aproveite, olha, o feriadão que vai ter aí agora e aproveite. Aproveite para ter essa conexão espiritual com Deus, com seus guias, com seus mentores, para poder, de facto, vocês saberem mais ou menos aquilo que eu estou a falar aqui, entender aquilo que eu estou a falar aqui, porque é muita informação, tá bem? Portanto, isto não é brincadeira. Isto não é brincadeira. Portanto, há pessoas que levam na brincadeira. Às vezes eu vejo alguns canais no YouTube, que é a plataforma que eu também tenho, o meu canal As Cartas que Falam, e eu vejo às vezes cada abobrinha e que vejo que ali é somente por intenção monetária, não é por intenção de realmente, olha, falar a conexão espiritual e de ter eh, responsabilidade, de poder ajudar, de dar apoio, de ter, de curar. Porque eu, antes de fazer esse canal, eu me autoajudei, né? E ainda tem algumas coisas, eu não vou dizer a vocês que sou santa aqui, que não tenho problemas. Tenho. Aí é que vocês pensam, os espiritualistas cada vez mais têm problemas, porque cada vez mais são bombardeados de informação e de situação que é para realmente você precisa limpar a aura, limpar o espírito, limpar o olho. É uma coisa impressionante. Quem é espiritualista é que sabe. Portanto, eu também tenho problema, eu tenho dificuldade eu por acaso, eu, eu procurei uma situação eu vou dizer muito honestamente, de uma psicóloga, mas não me senti totalmente à vontade nessa situação, porque eu vou dizer muito honestamente, eu achava que seria de uma forma diferente, e não foi. Então eu parei, pensei e disse: eu preciso me autocurar para poder realmente, um exemplo, ter um tipo de relacionamento. Foi aí a minha questão. Na minha vida,
Por que que eu estou esses anos todos sozinha? Porque na minha vida, não é que eu seja exigente, não é que eu seja isso, que eu seja aquilo, não. Na minha vida, eu tive pessoas que foram pessoas que não valorizaram aquilo que eu tenho por dentro, o meu interior. Não. Algumas só tinham intenção no que eu trabalhava e no que eu podia dar. Outras tinham intenção apenas em ofender-me em situações de comparações, não é? Porque eu vou dizer muito honestamente que acho que deve ser o problema de algumas mulheres. Fulana é mais bonita, fulana é mais inteligente, fulana é mais isto, fulana é mais aquilo. Isso tudo você vai juntando e você vai acumulando. Depois chega um tempo que a tampa salta e você realmente explode e não quer viver uma vida dessa. Por outro lado, sempre dificuldade no setor financeiro. Eu não digo que eu tenho que olhar para um homem que seja rico, milionário, não é isto. Mas uma pessoa que tenha uma estabilidade de vida, que queira realmente uma situação séria, um relacionamento sério, uma pessoa que seja dada, bondosa, não é? Que não desfaça. Não é no ponto, não é olhar para mim e dizer assim: "Ai, tu és bonita, mas fulano é muito mais. Fulano é assim, mas fulano é muito mais". Não, eu quero que veja o meu interior, gente. Nosso interior é muito mais importante. E também o nosso lado é de como é que eu vou sustentar uma mulher, uma família ou uma casa se eu vivo num bar a beber, encher a minha cara e gasto meu dinheirinho todo nisso, ou em jogos, ou em coisas que, ou em mulheres, e deixo a minha mulher em casa, a minha companheira. Eu não quero uma vida dessa, e ainda mais correndo o risco de pegar uma doença grave e séria, não é? Porque pessoas que bebem sai da bebedeira, vai para uma situação que pronto, tá lá misturada todas as energias ruins. Às vezes tem alguém que tem uma doença grave, mortal, não é? Você nem sabe. Pega em você, e o que é que acontece? Passa para sua mulher, passa para o seu marido, porque há mulheres que também traem os maridos, não é? E tudo isso, gente, é aí onde está. É uma situação em que as pessoas devem observar bem que tipo de relacionamento, qual é a espiritualidade dessa pessoa, o que é que essa pessoa de facto está a fazer e a agir comigo. Pensem nisso, porque olha, eu depois que eu resolvi a minha situação pessoal, que algumas pessoas já sabem aqui, eu já são 5 anos que eu não me envolvo mais com ninguém. Já me apareceram, não vou dizer que não, mas eu olhei e vi, não é para mim. Essa pessoa carrega uma energia assim, essa pessoa tem vícios disso, essa pessoa, isso não é para mim, eu não quero uma vida dessa. Essa pessoa tem esses obstáculos, eu não quero esses obstáculos comigo, que é a questão de triângulos amorosos. Eu quero uma pessoa que ande do meu lado, que esteja comigo, que se um dia eu precisar de alguma ajuda, ou na minha casa, ou em qualquer outra situação, que possa vir e estar presente e atender uma chamada telefônica. É isso que eu quero. Que já tenha seus filhos criados, como eu também já tenho os meus, não é? Portanto, você, como mulher ou como homem também, não é só questão só de dinheiro e de estabilidade, não, gente. É questão de tudo, um contexto geral. É por isso que muitas vezes perguntam assim, ô Sam, por que que tu não tens ninguém? Ô filha, primeiro que tem pessoas que não gostam da minha espiritualidade. Segundo, que é preferível muitas vezes eu estar sozinha do que estar mal acompanhada. E estar a sofrer, e está a ter problemas e depois não conseguir me livrar do problema que eu própria me arranjei, não é? Porque não é questão só de maturidade, não, gente. É questão de você também parar, pensar e analisar e também ouvir as pessoas com mais experiência, tá bem? Por isso que muitas vezes quando chegam aqui na minha porta, eu quero fazer isto, o Sam faço nada disso. Quando eu deito as cartas que vejo algum tipo de situação, eu indico que a pessoa tome a própria decisão, porque tem um livre-arbítrio, de
ou ir numa sacerdotisa ou numa igreja, olha, faça a vossa maneira. A espiritualidade vai lhe indicar o que é que você vai fazer, a quem você vai procurar. Mas com a certeza de que eu não enganei ninguém. Não é? A minha espiritualidade não enganou ninguém. Portanto, está ali indicar que tem o mal, tem, então procure ajuda. Procure ajuda. No mundo, a minha bisavó e a minha avó paterna, a minha bisavó tem origem espanhola, cigana. A minha avó paterna também, que andava com as papoilas do lado da orelha, saias compridas, e até é uma situação em que a minha mãe dizia: eu quero lá, aquela mulher parece mais, é uma cigana, e eu não quero tu metidas muito raramente eu via a minha avó paterna. Muito, muito raramente. Eu lembro que eu faltava aula, às vezes, para visitá-la quando meus pais tiveram de me deixar com a minha madrinha e eu ter de ir visitar a minha avó paterna, porque ela mexia com espiritualidade, com essas coisas e falava muito, fazia doces que eram espetáculo. Portanto, eu passava direto no autocarro para ir direto para a casa dela, para visitá-la, e o motorista já dizia assim para mim: olha, tal hora, menina, venha porque é para você ir, que é para você voltar, que eu sei que você vai ver a sua avó. E eu, pronto, combinava, o motorista ficava assim um bocadinho receoso, mas eu deixava, às vezes, passava direto para ir ver a minha avó. Muitas vezes fui castigada aqui, uma vez ou duas fui apanhada, mas que Deus a tenha, a minha bisavó também, e o meu bisavô era português, tá bem? Portanto, eu tenho uma ancestralidade portuguesa, eh, espanhola, cigana e também brasileira, não é? Porque realmente tenho toda essa mistura de sangue e de raça. Portanto, eu já tive nesse sentido eh, essa mistura toda e aí onde está. Hoje eu posso dizer, agradeço muito, muito a Deus por hoje desenvolver o meu lado espiritual, porque até então eu estava sendo castigada, completamente castigada. Eu não tinha paz, não tinha sossego, não tinha. Embora hoje ainda tenha alguns problemas, mas não levo os problemas como costumava levar para casa ou então para mim própria. Não, porque a espiritualidade também ensina a você ter um certo tipo de saber lidar com certos problemas, não é? Ou às vezes no momento carnal, em situação carnal, como também espiritual, porque às vezes as pessoas fazem mal. Eu não devolvo mal, eu não faço mal, eu não vou, eu não digo, eu vou fazer, não. Eu chego em casa, agradeço o mal que me fizeram, ou a traição, a punhalada que me deram pelas costas. Entrego a Deus, vou falar com os meus mentores, as minhas entidades e digo: agora é convosco. Acendo a minha vela, abro o portal e digo: agora é convosco. Vocês sabem que eu não fui merecedora deste mal, portanto, agora é convosco. E sigo. Brevemente, mas é com pouca. Eu vejo a lei do retorno chegar. Portanto, gente, quem não merece, quem vive com a espiritualidade como eu vivo, é assim que acontece. Tá bem? Portanto, costuma-se dizer assim: ela está a ganhar rios de dinheiro com esses vídeos. Não. Tá bem? Não, até procurei um gestor para poder ver se conseguia, mas é assim, eu vou fazendo paulatinamente, até porque como eu tenho um trabalho, eu dedico sim à espiritualidade, mas no canal, de acordo com a minha disponibilidade. Não adianta eu dizer: eu vou fazer, eu vou me descabelar para estar aqui, para fazer isso. Não, a parte da astrologia, os signos, também acredito, não é? Decanatos, coisas assim. Não estudei astrologia, mas o básico dos signos eu posso inserir na minha cartomancia.
E, gente, é como eu estava a dizer, eu estou realmente a tensionar dar essa formação e gostava de ser num espaço ao ar livre, para que pudéssemos ter contato espiritual maior. Agora, existem pessoas que vão procurar esse tipo de formação, ou até comigo mesmo, ou fazer uma leitura. Olha, quando eu vejo que alguém vem fazer uma leitura comigo e que está a querer duvidar da minha espiritualidade, da minha leitura, a minha entidade corta logo, diz, não diga mais, não dê carta para essas pessoas, para essa pessoa. Essa pessoa está na gozação consigo, não acredita e está aqui apenas para duvidar daquilo que você está a falar. Portanto, eu sou autorizada por eles, meus guardiões, a deitar ou não as cartas para esse tipo de gente, porque eu já tive duas pessoas assim, duas, e que inclusivamente até hoje ficaram a me dever. Ficaram a me dever e não me pagaram, mas pessoas que fizeram uma leitura comigo, pessoas que estavam mesmo, que eu vi, eu falei aquilo que estava, hoje em dia estão a passar. Passaram pela situação que eu disse que ia passar, que iria passar, porque a espiritualidade também não tem prazo, né? Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, amanhã não vou dizer isto. Ou a tal hora, não vou dizer isto. Eu não brinco com a minha espiritualidade, não brinco com eles. Portanto, houve pessoas que eu disse aquilo, quando eu recebi a chamada, foi logo me dito, você não vai deitar carta para essa pessoa só vem para tentar lhe prejudicar ou tentar saber o que é que você está a fazer e realmente para duvidar e sair falando de você daquilo que você não faz e não é. Portanto, esta pessoa exclua. Estão a ver como eu levo isto muito a sério, muito mesmo a sério. E muitas pessoas também, espiritualistas, também levam desta forma. Portanto, meus amores, é isso, para não esticar mais, são quase 47 minutos de conversa. Eu quero dizer a vocês que desejo a vocês um bom feriado santo. Pensem, reflitam, estudem, tá bem? Eu vou ponderar realmente fazer esta formação muito prática ou um workshop muito fácil, muito prático, um dia, um convívio. Eu vou sentar e tentar ver se consigo essa realização que eu tenho vontade de passar para todos vós. Se for o caso também, mostrar como é que se faz, mas eu agradeço que sejam pessoas que sejam realmente, que queiram aprender, que queiram desenvolver, que queiram ter a responsabilidade com a espiritualidade. Não vão para só para aprender ou para querer. Eu vou lá ver o filme dela e vou lá falar mal dela e dizer que aquilo ali, desculpem lá a palavra, é uma merda, que aquilo não serve para nada e que isto, que aquilo outro. Porque a gente é assim, que não faz, não quer que desenvolver espiritualmente e ainda tenta te prejudicar, não é? Portanto, eu vou ver logo pela situação o que é que como é que é. Portanto, é por isso que eu digo que são vagas limitadas. As minhas consultas são vagas limitadas. Eu não faço muitas consultas diárias, não faço. Estou a planear um espaço, sim. Preciso de um espaço, sim. Estou à procura, sim. E quero conciliar com os outros meus horários que realmente eu não tenho disponibilidade. Para quê? E qual é o objetivo disso? Ter responsabilidade com aquilo que estou a mexer, tá bem? Portanto, é isso, meus amores. Eh, Gratidão pela atenção. Fiquem bem. E um bom feriado, uma boa Páscoa, um bom domingo de Páscoa em família, para quem puder, tá bem? E muita atenção mesmo. E não esqueçam mesmo de ler o livro, que é muito prático. Não ganho nada fazendo publicidade com este livro, mas garantidamente gostei da leitura. Gostei da forma pela qual esse livro foi editado, num tipo prático e muito simples de entendimento. Portanto, é isto que eu tenho para vos dizer. Agradeço imenso. E não esqueçam de me acompanhar no meu canal As Cartas que Falam também a cada semana, tá bem? Eu vou tentar ver como é que vou conseguir voltar a fazer aqui as consultas
Estou mesmo, gente, me dedicando a algumas situações que eu não vou poder falar aqui agora neste momento, mas é para o meu bem e para o vosso bem também, tá bem? Porque esperem novidades que virá, tá bem, meus amores? Beijo, fiquem bem, fiquem com a graça de Deus, da espiritualidade e um bem-aja a todos, tá bem? Até o próximo vídeo com as cartas que falam, tá bem? Beijo, gratidão.